Começa agora mais um programa João Pessoa em Debate. O tema do nosso programa de hoje é adoção. Bem, aqui em nossos estúdios estão Ana Francisca Paraguai, ela que é psicóloga do setor de adoção da Vara da Infância e Juventude, e Soraya Escorel, ela que é promotora da Infância e Juventude da capital. Bem, nesse primeiro bloco eu gostaria que vocês fizessem apresentações acerca do trabalho que vocês desenvolvem junto ao público da Infância e Juventude. Então, Soraya, você podia começar falando um pouco desse teu trabalho como promotora da Infância e Juventude da capital? Primeiramente, é um prazer estar aqui no programa João Pessoa em Debate para tratar de uma questão muito interessante, que é a adoção. É um assunto assim, que deve ser até mais divulgado pela sua importância, até porque nós que trabalhamos diariamente com a adoção, a gente vê o gesto muito bonito que é a adoção e às vezes a gente não se preocupa com a pessoa que dá a criança em adoção e a pessoa que vai procurar o setor de adoção para efetivamente buscar a adoção de uma criança ou de um adolescente. Então eu confesso, fico muito assim, gratificada de trabalhar diariamente, quase todos os dias, com ações de adoção, quando pessoas demonstram verdadeiramente essa intenção de adotarem uma criança para dar uma estrutura, para dar um lar. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo também o número de pessoas que procuram a Vara da Infância para fazer a adoção, procuram a Vara da Infância para buscar esse caminho legal, que é o caminho correto. Então, normalmente, nós fazemos cerca de 15 audiências mensais de adoção. E se a sociedade tiver o conhecimento sobre o que é realmente a adoção, esse número certamente tende a aumentar. Ótimo. Ana Francisca. Bom, é um prazer estar aqui no João Pessoa em Debate e falar um pouco do meu trabalho lá na Vara da Infância, no setor de adoção. Juntamente com toda a equipe que faz parte lá do setor, das técnicas. Eu sou psicóloga e tem também comigo um assistente social e a gente faz antes da adoção se concretizar, ela é acompanhada pelo setor de adoção. Desde a habilitação, com as guardas provisórias, que são renovadas, até se concluir o processo com a visita para ver, em alguns casos, fazer o estudo do caso e para se concluir a adoção. É muito gratificante, muito enriquecedor. Realmente a adoção é um ato de amor, tá entendendo? E não existe conflito, é realmente uma coisa natural. Que bom, ótimo. Já que a gente já falou um pouco da importância da doação, né? Da adoção, perdão, eu gostaria que, na verdade, é também uma doação, né? Porque Com você certeza. escolhe um filho, não é? Eu gostaria que você, Soraya, começasse explicando para a gente quais são os trâmites legais pelos quais um cidadão comum tem que passar para poder adotar uma criança. Em primeiro lugar, o cidadão ou a cidadã que tiver interesse em adotar tem que procurar o Juizado da Infância e da Juventude e, inicialmente, procurar fazer a habilitação, juntando os documentos necessários que são exigidos para toda adoção. Então, no setor de adoção é feita uma habilitação e esse casal ou essa pessoa passa a fazer parte, depois de habilitado, de um cadastro. E esse cadastro, ele vai tornar a pessoa habilitada para adoção. Não é a adoção propriamente dita, até porque existem pessoas que comparecem ao setor de adoção do juizado, fazem o primeiro atendimento no setor de adoção, recebem a habilitação, recebem uma guarda provisória e depois deixam de ingressar em juízo efetivamente com a ação de adoção. Porque uma coisa é você estar habilitado para adoção. Outra coisa é você ingressar em juízo com a ação de adoção através de advogado, onde vai existir, no caso, a audiência da ação de adoção, onde vai ser ouvida a pretendente e o pretendente, onde vai ser ouvido o pai ou a mãe, se for uma adoção consentida. E após o parecer do Ministério Público, né, nós damos o parecer, vai ter a sentença do juiz quando realmente passa a ser a sentença de adoção, passa a dar o direito daquele pretendente, daquele casal ou daquela pessoa individualmente ser o pai ou a mãe daquela criança,
fazendo um novo registro da criança. Aí sim, a gente pode dizer que o casal está não só habilitado, como também já está concretizada a ação de adoção. Perfeito. No seu trabalho junto ao setor de adoção, como é que você faz a análise daquele casal ou de um indivíduo, né, seja ele um homem ou uma mulher, que queira ingressar nessa lista? Quando eles lhe procuram, como é que você procede? Bom, não tem nenhum impedimento. Qualquer pessoa pode procurar o setor de adoção para adotar uma criança. Pode ser pessoas solteiras, casadas, viúvas, separadas, que vivem juntos sem ter uma união assim oficial, tá entendendo? E a gente pede alguns documentos básicos de identificação, de atestado de saúde, porque, vamos dizer, a gente não tem, ninguém traz assim escrito, a gente não pode dizer que uma pessoa é saudável do ponto de vista nem físico, nem mental, só pela aparência. Uhum. Então é exigido um atestado de saúde mental e físico. Como também tem que ter nada consta da justiça, que a pessoa não tem nenhum processo contra ela, né? Não é nenhum homicida, tá entendendo? Não tem, tá aqui, tá entendendo, com a justiça. E a gente faz uma entrevista com esse casal lá para avaliar como é esse desejo de adotar, de onde vem, em que ele está embasado, porque isso é muito importante. Porque a adoção, como é um ato irrevogável, ela não se desmancha, e filho se tem para toda a vida, ele tem que ser muito bem calcado. Qual é a idade mínima que uma pessoa deve ter e também se ela tem que... Eu acho que vocês já responderam isso, mas é necessário que seja casado no civil e que seja um casal formalmente formado? Isso? Quais são os critérios, assim? Idade mínima, se a pessoa pode ser solteira? Eu queria idade mínima é 18 anos e avós e irmãos não podem adotar. Uhum. Os demais não têm nenhuma restrição. Perfeito. Essas três coisas. Maior de 18 anos, irmãos e avós não podem adotar. Eu sei que é uma pergunta até polêmica, mas eu gostaria de fazer a vocês duas. Eu gostaria que vocês expusessem a opinião de vocês acerca disso. Nós sabemos que, em sua grande maioria, busca-se para a criança a figura definida de pai como homem e mãe como mulher. Entendeu? Mas se aparecer um casal de homossexuais e deseje fazer a adoção de uma criança, quais são os procedimentos que são tomados? Há alguma restrição? Eu acredito até que, pela questão do preconceito, se esse casal, no caso, né, do mesmo sexo, ele tiver interesse em fazer uma adoção, o primeiro passo ele tem que realmente ir ao juizado. Nós não temos aqui até o momento que eu trabalho, não chegou nenhum caso assim, dessa natureza, né? Mas eu acredito que se existe alguma pessoa interessada, o primeiro passo é ir ao juizado, buscar as informações, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 42, ele dispõe de forma clara que podem adotar os maiores de 18 anos, até mesmo casado ou solteiro. Então, ela não define realmente se... de uma forma preconceituosa de dizer quem pode adotar é a pessoa solteira, desde que não seja homossexual. Quer dizer, não existe isso de forma clara. Nós sabemos que uma questão muito polêmica, é uma questão assim que a gente não pode nem se posicionar no caso, já que não houve nenhum caso desse até agora no juizado. A gente não pode, assim, por questão ética, se posicionar dizendo, mas eu não me considero uma pessoa preconceituosa em relação a essa questão, porque eu também entendo que para cuidar de um filho ou de uma filha, a pessoa, o caráter da pessoa não está exatamente no sexo. Então eu vejo por esse lado, e a partir do momento que surgir, eu com certeza vou me posicionar não só pelo que for apresentado pela documentação que vier do setor da habilitação, da adoção, do juizado. Então, eu vou me posicionar não só por esse documento que existe, como também pela pretensão. O que é que realmente pode ter de bom com a concretização de adoção nesse sentido?
Então, o que eu acho, né, no caso, no meu entendimento, que eu tenho que verificar, a partir do momento que surgir um caso como esse, é se essa adoção é ou não benéfica para a criança ou para o adolescente. Qual é a sua opinião acerca disso, Ana Francisca? A minha opinião, eu concordo plenamente com a doutora Soraya. Acho que não temos assim, nenhum caso realmente lá na vara, assim, claro, bem como você falou, assim, bem explícito, de um casal. Tem pessoas que chegam de forma solteira para se habilitar, sem uma companhia, né? E então, eu não acho que exista a função paterna desempenhada por um pai ou por uma mãe esteja assim implícita em ter a figura do homem e da mulher, tá entendendo? Agora, acho que toda criança que nós fomos um dia, desejamos ter um pai e uma mãe, né? Até porque na sociedade ela vai conviver com outras crianças que têm o pai e a mãe. Então, isso tudo tem que ser muito bem, assim, quando ocorrer dessa forma, homossexuais adotando, tudo isso tem que ser muito conversado, muito preparado, com um apoio bem fortalecido, para que a coisa na cabeça da criança flua de uma maneira mais saudável possível. O nível de escolaridade e a situação econômica do adotante, digamos assim, né, daquele que quer ser o pai ou a mãe, daquela que quer ser a mãe, também é relevante na hora da adoção? Não é fundamental, eu acredito que não é para ser fundamental, mas é também conveniente e importante que essa pessoa disponha de condições de cuidar de uma criança, até porque se dá uma família substituta para que ele tenha oportunidades, né? Oportunidades de poder ter uma estrutura melhor na vida, já que ele foi abandonado ou foi proveniente de algum risco. Então, é mais conveniente que seja, não que isso seja fundamental. E quando a gente fala a condição financeira favorável, não significa dizer que é uma pessoa de muitas posses, que seja uma pessoa rica. Não. É uma pessoa que tenha condições mínimas de cuidar e educar de uma criança. Na nossa sociedade, ainda é grande a procura por crianças brancas e que sejam recém-nascidas? Ou essa situação está mudando? Não, infelizmente, até porque Ana Francisca pode até esclarecer melhor, que quando você vai ao setor de adoção, existe um questionário onde você responde e você se dispõe a dizer a forma que você quer. No caso, você vai dizer o perfil da criança, se você quer a criança do sexo feminino, se é sexo masculino, normalmente querem recém-nascido. A preferência é sexo feminino também. Muitas vezes a cor da pele também se influencia, porque a grande maioria quer também crianças de cor branca. Muitas vezes acontece isso. Então, eu fico triste quando eu vejo assim, que eu acredito que não devia existir uma escolha, porque nós somos mães, eu acho que toda mãe que está assistindo sabe disso, que nós, quando estamos grávidas, a gente não vai escolher a cor da pele do nosso filho, como vai ser o cabelo, se ele é bonito, se ele é feio. A gente vai fantasiar durante 12 meses, né? Isso a gente vai ficar esperando, ansioso pela chegada de uma criança, e não pela chegada de uma boneca, que a gente possa escolher como ela deve ser, como ela deve ter a cor do cabelo, como ela deve ter a cor da pele. Então, eu fico triste de saber que as pessoas estão escolhendo como se fossem objetos, né? Até porque nós, assim, um ser humano, ele não é um objeto para ser escolhido. Ele é para ser, através de uma doação, um amor, um ato de amor. Ana Francisca, como você mesma disse, ela pode falar melhor porque você lida diariamente com os casais que vêm à procura de adotar uma criança. E aí você, como psicóloga, como é que você lida com essa situação? Você tenta convencê-los de que eles podem adotar uma outra criança, não necessariamente aquela que que seja de acordo com o perfil descrito por eles no papel? Bom, não é bem que a gente tente convencer, porque isso é um desejo, né? Que a pessoa chega com o desejo de um filho, né? Vai procurar a vara porque deseja ter um filho.
né? Então, não é que a gente convença ninguém, porque ninguém muda a cabeça de ninguém, mas a partir de um diálogo, a gente vai abrindo janelas e abrindo possibilidades, e a gente já observa que muitas pessoas aumentou o número do recém-nascido, já passa a ter uma idade mais avançada, está entendendo? Que é uma evolução muito grande. Está entendendo? A gente já observa desse ano para o ano passado, algumas pessoas querendo adotar crianças de 2, 3 anos. Está entendendo? E antes, mais lógico que o maior número o que mais a gente observa são bebês meninas. Mas já tem casos que a gente pode fazer uma estatística, assim, contar como mudança na cabeça das pessoas, uma evolução, para adotar crianças maiores. Pela sua experiência, a que você atribui essa procura tão grande por meninas? Por que os casais... Porque a cor tem a ver com preconceito. E a questão da idade, porque quanto mais cedo começar a cuidar da criança, não é? Muitas delas até escondem da criança que a criança é adotada, né? Aí criam como se fossem filhos biológicos mesmo. Mas ao que você atribui essa escolha pelo sexo feminino? Eu acredito que tem muitos casos lá de casais que têm filhos, 2 filhos do sexo masculino, e o grande desejo era ter uma menina. E realizam através da adoção, porque às vezes a requerente já fez a ligação das trompas, não pode realizar de maneira natural, e são felicíssimos quando conclui a adoção. E sentem, e é muito bom relatar aqui no João Pessoa em Debate, que a gente, na visita de conclusão de adoção, observa que não tem nenhuma diferença entre o biológico e o adotivo. Até porque eu acredito que a gente tem que adotar também os nossos filhos biológicos. Perfeito. Bem, a gente vai fazer um breve intervalo. Para você que nos assiste, o nosso e-mail é jpemdebate@cmjp.pb.gov.br. Daqui a pouco a gente retorna para o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje. Até já. O governo federal investiu mais 38% no valor da merenda escolar depois de 10 anos sem reajustes. E hoje está beneficiando 37 milhões de crianças e construindo um país de todos. Acompanhe o Conselho de Alimentação Escolar do seu município e fiscalize os recursos. Merenda escolar. Uma educação de qualidade passa por aqui. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Cidadania pela internet. No site da Câmara Municipal você encontra mais de 12 mil leis, projetos e requerimentos online. É a tecnologia a serviço do cidadão. Acesse. Esse serviço coloca a Câmara entre as mais modernas do Brasil. Câmara Municipal de João Pessoa. Procura, 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 não sei onde está. A Associação Viva e Deixe Viver prepara voluntários para contar histórias que trazem encanto, alegria e esperança para quem ouve e para quem conta. Maria Helena Gouveia reuniu parte dessa emoção no livro Viva e Deixe Viver, Histórias de Quem Conta Histórias. Associação Viva e Deixe Viver. Estamos de volta para o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é adoção. Aqui em nossos estúdios estão Ana Francisca Paraguai, ela que é psicóloga do setor de adoção da Vara da Infância e Juventude, e a promotora da Infância e Juventude da capital, Soraya Escorel. Bem, eu gostaria de saber de você, Soraya, existem pessoas que costumam adotar sem que seja através dos trâmites legais, de forma irregular, não sei se posso dizer ilegal. Uma pessoa recebeu um filho de alguém para criar, e resolve, essa criança recém-nascida resolve se dirigir diretamente ao cartório para fazer o registro civil dessa criança. Isso é possível? É legal? Não, é totalmente ilegal. A pessoa que fizer isso, ela está, inclusive, cometendo um crime previsto no Código Penal, é o artigo 242, que é registrar como seu filho de outrem. Então, essa pena vai até 6 anos. E, além de que, existem consequências nesse âmbito criminal e também no âmbito civil.
porque esse registro que é feito de forma irregular, ele é nulo de pleno direito. Cabível de ação de anulação, se for descoberto, né? Existem casos até no juizado que nós tivemos informação de que o adolescente já estava com 14, 15 anos. Isso foi após uma palestra que nós demos no Cefet, e uma pessoa chegou e disse: doutor, eu queria regularizar a situação porque eu fiz isso que a senhora falou. Né? Ele assumiu que teria feito isso. E eu falei, realmente eu mostrei a consequência que era, e não era mais criança, era um adolescente, já tinha 14 anos, e ele manifestou o desejo de fazer agora, mesmo agora, de forma legal. E nós indicamos o caminho, ele compareceu ao juizado, fez a habilitação, esse registro foi anulado, foi feito um novo registro, ele, como no caso, ele estava adotando e a esposa adotando, mas ele teve que responder um procedimento criminal, que nesse caso dele, dada a justificativa, a forma por que ele fez isso, né, houve a pena não foi aplicada. O juiz deixou de aplicar a pena. Era já isso que eu ia perguntar. E Deixou quais de foram as aplicar a sanções? Já que ele foi réu confesso, ele foi quais réu foram as confesso, sanções, né? exatamente pelo fato ele ter confessado que realmente cometeu esse ato irregular e ilegal. Então, exatamente por isso foi levado em consideração no procedimento criminal. E eu fiquei feliz, porque só a intenção que ele teve de querer regularizar uma situação que ele desconhecia. E ele foi até orientado por advogados à época que ele falou que esse era o caminho melhor. Né? Quando, na verdade, nós sabemos que o caminho melhor é o caminho da lei, o caminho que você vai ao juizado, lá você vai resolver de forma muito mais tranquila, de uma forma que não vai ter nenhum prejuízo, nem para você, nem para a criança, nem para o adolescente, futuramente. Então, essa é a nossa opinião, que as pessoas não tenham medo de ir ao juizado. Ela vá até lá, que com certeza ela sairá muito satisfeita de saber como o processo de adoção não é cheio de burocracias que as pessoas entendem, imaginam que tem muita burocracia. Então, elas vão tirar esse pensamento, certamente. Então, a pessoa, assim que recebeu uma criança em sua casa, seja de forma desconhecida, assim, sem que saiba quem é o pai ou a mãe, ou então doado pelo pai e pela mãe, tem que se encaminhar imediatamente ao juizado. Ao juizado da infância, onde vai regularizar apenas essa situação. Vai regularizar, vai chegar, vai falar o que realmente está acontecendo, o que recebeu essa criança. Muitas vezes a própria mãe biológica vai junto com o casal até o setor de adoção, quando ela manifesta de livre e espontânea vontade que quer doar a criança. Então, isso fica registrado no setor de adoção e fica muito mais seguro para esse casal do que o casal fazer as coisas assim, escondida, e depois ficar sendo chantageado por uma mãe biológica, ficar sendo extorquido, né? Existem muitos casos assim, de casais que têm medo de regularizar a situação, de ir no juizado, mas, de outro lado, ele fica entregue às mãos de pessoas que não são de boa índole, né? Porque você pegar um filho e praticamente vender e ficar atrás do casal, quer dizer, não é o caminho correto. Eu acho até que Ana Francisca podia falar melhor sobre isso, já que ela é a certeza. Psicóloga do setor. O que leva uma pessoa a doar o seu próprio filho? A gente sabe que muitas vezes é a situação econômica, mas há casos de pessoas que oferecem dinheiro, não é? Não é só a perspectiva de um futuro melhor para a criança, não, mas compram a criança, né? Então, como é que vocês lidam com essas pessoas? E muitas delas passam, como a própria Soraya falou, os casais que adotam ficam à mercê desses casais que, de certa forma, venderam seus filhos e sofrendo todo tipo de pressão, chantagem, porque muitos deles, a gente sabe que até nos dias de hoje, as pessoas criam, mas não dizem quem são os pais verdadeiros, não é? Então, com medo de represálias ou de que a criança sinta qualquer tipo de choque, elas são capazes de fugir da cidade onde a criança nasceu, onde ela foi encontrada, justamente para não se deparar com os pais biológicos. Então, como você lida com esse tipo de situação? Fale-nos um pouco dessa tua experiência nesse sentido. O que a gente orienta quando vai casais lá perguntar, olha, tem uma pessoa grávida que diz que vai me dar o filho. A gente orienta sempre, olha, não dê nada, não crie nenhum vínculo com essa pessoa. Se ela quer lhe dar, é um ato dela, ela quer lhe doar o filho, mas não criem vínculos de... Um ato espontâneo. É um ato espontâneo, entendeu? Exatamente para não dar margem a ter a ideia de que está comprando aquela criança, né? Não existe isso.
Né? Perfeito. Então, E outra coisa também importantíssima é que a gente observa que, do ponto de vista psicológico, que o processo, quando é feito dentro da verdade, as crianças futuramente são muito mais saudáveis, porque as crianças, na realidade, precisam de pais que falem da verdade, para eles sentirem confiança naquele pai e naquela mãe. Isso é primordial, desde o início. Se você vai já para o juizado querendo fazer uma coisa legal, já é um primeiro passo. Se posteriormente você vai contando a seu filho a verdade, à medida que do alcance dele, que ele é filho do coração, igual ao outro, era gerado no coração. Um é gerado na barriga, outro é gerado no coração. A criança vai naturalmente se sentindo segura, porque ela está convivendo com pais que falam a verdade. você acha que aqueles pais que escondem é porque eles têm medo que a criança um dia possa querer saber quem é o pai ou a mãe biológica? Pode ser. Às vezes o pai fica, né, se sente Inseguro, mas com isso receio. precisa, então, os pais trabalharem esse receio. Não é um problema da criança. Perfeito. Marcos, tem até uma questão interessante que eu lembrei agora, é que existem também casais que fazem a opção de se habilitarem em outro estado, porque existe essa possibilidade de você fazer a opção de fazer a habilitação para adotar em outro estado. Exatamente temendo que existe assim, esse fato de que alguém vai procurar o filho depois dizendo que é a mãe ou que é o pai. Então, essa pessoa, eu queria que quem se estivesse ouvindo, os casais que tiverem interesse de ir para outro estado, se habilitar, temendo alguma coisa por parte da família biológica, eu posso até garantir que aqui no Juizado da Infância e Juventude da capital, principalmente pela seriedade daqueles que estão à frente do juizado, pela seriedade dos profissionais da equipe técnica e também dos profissionais, não só o juiz, como os promotores. Então, eu posso garantir que é uma segurança que vocês podem ter. É uma segurança você se habilitar aqui, porque a adoção, na verdade, ela é irrevogável. Se ela é irrevogável e você faz de forma legal, por que temer? Não precisa temer, porque se alguém vai temer alguma coisa e prefere se habilitar em outro estado, é uma opção. A gente entende que é uma opção. O casal pode se habilitar até em outro estado, aqui, pode estar habilitado aqui em outro estado e ficar na lista aguardando uma criança. Mas eu posso garantir que se você fizer a habilitação aqui em João Pessoa e fizer da forma legal, você não terá problemas, com certeza. Esses casais ou esses solteiros que adotam uma criança, no registro aí vem escrito que é adoção quando a criança é adotada, seria isso? Porque era bom que fique bem claro para que as pessoas saibam quando é feito o registro por pais biológicos e quando esse registro é feito pelos pais adotivos. Então, vem o registro da criança dizendo que ela fica com o segundo registro civil. Que documento é esse que garante a essa criança o direito? Porque nós sabemos que uma vez adotada, ela tem os mesmos direitos de filhos biológicos, não é isso? Certeza. Então, essa criança teria no registro dele a denominação de que seria uma criança adotada? Como é esse registro? Não. É feito assim, na verdade é feito um outro registro. Feito um outro registro e desta vez com o nome dos pais, como se não diz pais adotivos, não, diz tal pessoa, filho de tal e tal. Diz o nome do casal, não diz pais adotivos, até porque a Constituição não permite, né, que haja essa discriminação. Filho é filho, seja ele biológico ou adotivo. Algumas pessoas até dizem, tal pessoa é filho adotivo de outra pessoa. Ele é filho adotivo porque se sabe que ele tem que conhecer a sua história de vida, não que tenha no registro. O seu registro é igual, o registro de uma pessoa adotada é igual ao meu registro que tem, é igual ao meu. Quer dizer, não existe nenhum tipo de problema em relação a isso, porque legalmente e constitucionalmente não é permitido que haja discriminação. Então, a esses pais adotivos é resguardado o direito da guarda? O direito, com certeza. Certo. Os pais adotivos têm o direito, ele vai se opor se, no caso, os pais biológicos quiserem ter de volta o filho, eles não têm condições, porque eles não têm como destituir esses pais, porque a adoção é irrevogável. Mas se eu sou filho biológico de uma pessoa e essa pessoa, ela por algum motivo me abandonou quando eu era recém-nascido, mas depois tornou-se uma pessoa rica, por exemplo, eu tenho direito como filho biológico à herança ou só
a herança desses meus pais adotivos. Não. Isso é muito complicado, eu quero saber verdade. isso. Se como filho biológico, e eu sabendo que eu sou filho biológico de um outro casal, se eu tenho direito, os mesmos direitos que os outros filhos desse casal, ou só tenho direito ao patrimônio quando é herdado do casal adotante? A partir do momento que você foi adotado, você passa a ter vínculos com a nova família. E você perde totalmente o vínculo com a família biológica. De forma que, se vier a chegar uma herança, né, uma herança futura, e você não pode mais chegar via juízo, cobrar uma herança que não é sua, que não lhe pertence. Porque você, a partir do momento que você foi feita essa adoção, você passa a ter os direitos que os seus pais adotivos, assim, os bens que eles têm, e não que o outro tem. Você não tem nenhum vínculo mais com a família original, a família de origem, nenhuma. Isso é importante que seja dessa forma, porque na cabeça de uma criança, dois pais, duas mães, isso confunde. Isso tem um sentido emocional, um sentido psicológico. Porque imagina a criança imaginar, aquela ali é minha mãe, porque aquela dali eu nasci da barriga dela. Essa aqui é minha mãe porque ela me cria. Então, para não haver tanto confusão de papéis, é importante que haja essa separação. Então, Posteriormente, quando ele crescer e for adulto, se os pais acharem conveniente que ele procure e até ajude ele procurar os pais biológicos, né? Às vezes esse desejo nem aparece, porque ele se sente tão amado, está tão assim, envolvido naquela família que não tem esse desejo, não aparece. Então, tudo bem. Aí, nesse caso, se no futuro esse desejo existir, nesse caso, se for para entrar na justiça, seria através de exame de DNA? Haveria necessidade? Ou a simples alegação de um pai ou de uma mãe biológico de que aquele filho é filho de verdade já seria suficiente para poder assegurar aquela paternidade, ter de volta aquela paternidade, ou não? Totalmente anulada? Não, totalmente. A única forma que pode haver a destituição, ou seja, que esse pai ou essa mãe não seja mais adotivo, não seja mais os pais adotivos dessa criança ou desse adolescente, o único caso é se houver a destituição deles. Ou seja, se houver algum dos motivos que for previsto na lei, se o pai ou a mãe adotiva abandonar esse filho que adotou, então ele pode ser, igual à família biológica, ele pode ser destituído. Porque ele foi fruto do quê? De um abandono. Então, nesse caso, mesmo sendo irrevogável a adoção, pode-se ingressar em juízo com a destituição. Existindo motivo para ser destituído, esse casal, essa mãe, esse pai vai ser destituído. E a criança ou adolescente vai passar a ter um registro, vai sair o nome do pai e da mãe do registro, e ele vai ficar, não que ele vai voltar a ser o filho da outra pessoa, a menos que o pai biológico, diante de uma destituição, queira adotar aquela criança. Quanto tempo leva, em média, um processo de adoção? Vai depender exatamente do caso. Existe a adoção que ela é consentida, quando a mãe espontaneamente faz a doação e chega na audiência rápido, porque a mãe vai chegar e vai confirmar o que já foi dito no setor de adoção. No setor de adoção, ela disse que dava o filho. Tempos depois, meses depois, ela compareceu à audiência no juizado da infância e, diante do juiz do promotor, ela ratifica o que ela falou no setor da adoção, consentindo que aquela criança seja adotada pelo casal. Nesse caso, não existe nenhum tipo de burocracia, o processo é bem mais rápido. Existem casos, 2 casos, que podem demorar um pouco por conta da citação por edital. No caso da mãe, ter até comparecido ao setor de adoção, ter consentido na adoção, mas chegou no dia da audiência e ela não compareceu à audiência. E não se sabe ao certo onde está essa mãe, onde está esse pai que consentiu há meses atrás. Então, o que é feito? Tem que fazer uma citação por edital. Porque a partir do momento que você vai ter que tirar o nome do registro de alguém, então é uma coisa muito séria. Então, você tem que dar conhecimento àquela pessoa do que está havendo. Então, ela vai ser citada por edital, e como essa citação demanda algum tempo, pode passar alguns meses, então isso vai também atrasar um pouco o processo de adoção. Não que seja tão longo, mas pode assim, passar alguns meses. A minha opinião, acho que a opinião também de Ana Francisca e o pessoal do juizado, é até no sentido de que quanto mais tempo demorar, melhor.
porque nós, quando estamos gerando um filho, nós, quando estamos gestando, passamos 9 meses vivendo aquele momento, sentindo aquela gravidez, e ao final de 9 meses é que a gente vai ter o filho. Assim, porque as pessoas às vezes chegam com 2, 3 meses e dizem, vamos logo nesse processo de adoção, vamos terminar rápido. E o que a gente tenta mostrar é que a gente não deve se precipitar. Até o tempo que a criança está lá, está se adaptando à nova vida, o casal também está se adaptando. Então, eu acho que não precisa se precipitar num processo de adoção. Quanto mais meses levar, eu acho melhor. Mas as pessoas preferem, né, que seja um tempo mais rápido. E por conta desse tempo rápido, eu acho que se for o caso assim, de consentimento, é rápido. Se for um caso de pessoas que são citação por edital, vai demandar mais algum tempo. E caso de destituição, que você tem que fazer uma ação anterior, aí sim também vai demorar, porque precisa preceder a destituição à ação de adoção. Perfeito. Bem, para vocês que nos assistem, mais uma vez nós vamos dar o nosso e-mail, que é o jpemdebate@cmjp.pb.gov.br. Daqui a pouco a gente retorna para o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate de hoje. Cidadania pela internet. No site da Câmara Municipal você encontra mais de 12 mil leis, projetos e requerimentos online. É a tecnologia a serviço do cidadão. Acesse! Esse serviço coloca a Câmara entre as mais modernas do Brasil. Câmara Municipal de João Pessoa. Pela camiseta você vê quem gosta de ajudar. Ei, moço, você esqueceu. Obrigado. Camiseta do câncer de mama no alvo da moda. Quem usa, ajuda. Bem, para você que ligou agora a sua televisão, estamos no terceiro bloco do João Pessoa em Debate. E o tema de hoje é adoção. Aqui em nossos estúdios estão Ana Francisca Paraguai, ela que é psicóloga do setor de adoção da Vara da Infância e Juventude, e a promotora da Infância e Juventude da capital, Soraya Escorel. Bem, eu gostaria de perguntar a você, Ana Francisca, já que você é uma psicóloga e com certeza você tem respaldo para responder essa pergunta, filhos adotivos dão mais trabalho do que filhos biológicos? Não, eu acredito que não. Que tudo depende da forma como você cria os filhos, né? Se os filhos são criados com amor, com diálogo, com exemplos do pai e da mãe, porque são muito importantes os exemplos. Não adianta você só dizer de boca e fazer outra coisa, né? Os exemplos, como diz o ditado, arrastam. Eles provavelmente vão ser iguais. Os filhos adotivos e os filhos biológicos são iguais. Você acha que por uma criança ter sido escolhida e não gerada, muitas vezes o amor por ela é até maior? Eu acredito assim, que o filho, quando ele é muito esperado, né, que às vezes alguns casais que não têm, por algum impedimento, não podem ter filhos, aquela criança, ela vem com uma expectativa, ela foi muito esperada, é tanto que temos casais habilitados que têm quartos prontos, tudo pronto, tudo um enxoval todo pronto, esperando a criança, entendeu? Então é uma expectativa, é uma esperança, é um desejo muito grande de que essa criança, de que esse filho chegue. No bloco anterior você havia dito que o importante é a verdade. Você acredita que a partir de que idade a criança ela já vai ter a sensibilidade, o entendimento para saber que é uma criança adotada? Eu acho que desde o início, quando você trata a adoção de uma forma verdadeira, porque a verdade também é inconsciente.
você não é só no que você fala, mas está no seu desejo, está no seu coração. Se você trata desde o começo, dentro da verdade, dentro da confiança, e as crianças precisam de pais confiáveis para crescerem com segurança. Então, desde o começo do processo, deve ser visto dentro da verdade. E a partir do entendimento, do entendimento daquela criança, na linguagem dela, no que ela vai entendendo, você vai dizendo para ela. E ela vai saber pela mãe e pelo pai, não por os estranhos. Você acha que a criança, quando ela é abandonada, mesmo ela sendo recém-nascida, a criança ela já tem... Porque você, como psicóloga, deve nos responder, claro, com clareza, se isso já interfere na psique da criança. Você acha que uma criança, quando ela é abandonada, ela sofre mais do que uma criança que é entregue à adoção? Eu acredito que as necessidades básicas de uma criança recém-nascida são muito grandes. E se ela passa por privações, né, consequentemente, podem ter algumas marcas, mas não há nada que o amor e a dedicação dos pais não possa recuperar. Perfeito. Bem, já fiz várias perguntas a Ana Francisca. Agora eu gostaria de saber se o Ministério Público possui uma campanha permanente ou de vez em quando ela divulga na mídia a importância da adoção. Então, se você puder falar um pouco mais para a gente da importância desse gesto e também que as pessoas não tenham medo, transmita de novo a mensagem da importância da adoção para a sociedade. Sempre que eu tenho a oportunidade, Marcos, eu procuro fazer, principalmente quando a gente está na imprensa, quando a gente vem para um programa como esse, que é ouvido por muitas pessoas, a gente fica assim, gratificada de vir mostrar a forma como pode ser colocada a adoção, a forma como pode ser feita a adoção. E o apelo maior assim, que nós fazemos é para que a pessoa que queira adotar, em primeiro lugar, ela se prepare para isso. Eu acho que é importante você se preparar, você efetivamente decidir que quer adotar, para que mais à frente ela não venha a ter um problema de imaginar que filhos, até biológicos, dão problemas. Então, não é importante que um casal que esteja assim, pensando em adotar, mas que não esteja preparado, que ele adote no momento errado. Eu acho que ele deve adotar quando ele estiver totalmente preparado. Porque eu tenho um filho biológico, acredito que muitas pessoas que têm filho biológico sabem muito bem que os filhos dão trabalho. Tem dias que a gente diz, essa menina hoje está dando trabalho. Então, se fosse adotado, algumas pessoas, assim, até de maneira equivocada, dizem, é porque é adotado. Aconteceu isso porque é adotado. Então, é uma forma, assim, muito errada, um pensamento muito errado, que a gente tem até que tirar da cabeça das pessoas. Mostrar que filhos dão trabalho independente, é uma preocupação, o filho é uma preocupação que nós temos desde que eles nasceram até a fase adulta. Então, eu acredito que essa preocupação que se tem com o filho não importa se é filho biológico ou é filho adotivo. Então, o apelo que eu faço, e é importante, que é assim, uma campanha permanente, que a gente deve estar assim, à frente, é para que a pessoa procure fazer isso de forma legal. Porque existe a forma legal de se fazer. Então, procure essa forma, vai facilitar a sua vida, vai ser melhor para a criança, vai ser melhor para a sua cabeça, para a cabeça do seu filho, para toda a sua família. Vocês não vão viver constantemente amedrontados e preocupados de serem procurados pela família biológica. Então, eu acredito que se você procura o caminho correto, você vai ter, daqui para frente, se você começa correto, você tende a ficar permanentemente de forma correta. Sim. Quanto é que é o custo de um processo de adoção? Na verdade, a adoção ela é feita de forma gratuita. O juizado da infância, você chega e não tem nenhum custo para você que tem o interesse de adotar. Você pode se dirigir, tem até advogados, no caso, tem os defensores públicos, e não tem nenhuma uma contrapartida. Você não tem que pagar nem comprar um filho. Até porque se você for comprar um filho, você está agindo de maneira ilegal. Desaconselhável, na verdade. Né? Me diga uma coisa, nós temos visto, é muito comum no Brasil, a adoção de crianças por casais estrangeiros.
Aqui na Paraíba também é uma grande procura de estrangeiros por crianças? Existem, com certeza. Nós temos também, no caso, a pedidos de adoção internacional. Como a prioridade é a adoção nacional, a gente sempre procura, quando existe uma criança disponibilizada para adoção, primeiro são contactados os casais brasileiros, aqueles que já estão habilitados, estão no cadastro e estão aguardando para adotar. E somente após essa consulta e diante da negativa daquelas pessoas que estão habilitadas, normalmente por conta da idade, né, às vezes é colocada à disposição para adoção uma criança de 5 anos, 6 anos, e foi a recente que houve até a adoção internacional, foi por conta de casais que foram consultados, que estavam habilitados. A criança, salvo engano, tinha 5, era 6 anos, né, Ana Francisca? Completou 6 anos. Completou 6 processo, anos, né? E essa criança foi disponibilizada para um casal, foi feito todo o procedimento, é uma coisa mais complexa, o processo de adoção internacional. Existem toda o casal tem que vir fazer um estágio de convivência, efetivamente, aqui no Brasil, e fica acompanhado pelo setor da adoção, pela toda a equipe que vai participar, vai visitar esse casal aqui no hotel onde eles estiverem, durante um período, normalmente 30 dias, às vezes pode ser prorrogado, de acordo com a necessidade, né, de se avaliar essa adoção, esse processo de adoção. Então, na verdade, assim, eu acredito que toda criança, ela tem o direito de ter uma família. Ela tem o direito. Então, o ideal, assim, o Ministério Público, né, o meu pensamento é que eu gostaria que toda criança tivesse esse direito. E esse direito fosse realmente respeitado. Então, por isso é que nós fazemos também um apelo para aquelas crianças que estão praticamente não abandonadas nas ruas. Que aquelas que estão, às vezes, abandonadas nas ruas, elas ainda retornam para casa. Mas, principalmente, o apelo para aquelas que estão abandonadas nas próprias instituições, nos abrigos. Então, é muito triste a gente ver que existem pai e mãe que abandonam seus filhos no abrigo e quando se é procurado para dizer que essa criança vai ser disponibilizada para adoção, aí ela passa a procurar novamente e impede que aquela criança seja colocada a uma família. E a criança vai crescendo e ela não pode falar. Então, nós temos a obrigação de falar por elas. Nós temos que cobrar, nós temos que fiscalizar mais, de mostrar à sociedade que as pessoas às vezes criticam. Né? Quando eu vou conversar sobre alguma questão de adoção, dizem, mas por que tanta gente, tantos meninos na rua, tanta gente nas instituições e não tem crianças disponibilizadas para adoção? Então, infelizmente, é por conta da consciência de pais e mães que abandonam seus filhos nas instituições, abandonam seus filhos nas ruas, mas que quando são procurados pela justiça, de imediato eles dizem que não querem disponibilizar os filhos para adoção, que vão começar a cuidar da criança. Então, esse apelo que eu faço é para que esse pai e essa mãe, se não quiser cuidar de seu filho, dê a chance a ele de poder estar fazendo parte de uma família, fazendo parte de um lar, que ele tem direito a isso. Isso eu costumo... Eu ia falar um negócio. Muito importante isso que a doutora Soraya está falando, porque você vê que dar um lar a uma criança é uma coisa muito importante. Porque você vê, uma pessoa faz um crime, mata uma pessoa, ela vai para a cadeia, mas ela é liberada. E uma criança que está num abrigo, se ela não tiver uma pessoa por ela, ela vai passar a vida toda dela inteira num abrigo, que não deixa de ser uma prisão. Sem direito a um lar, a uma mãe, a irmãos, a uma vida... Esse gesto por parte dos pais biológicos é de egoísmo e descomprometimento. Com certeza. Porque, ao mesmo tempo que ele não quer que o filho seja de outra pessoa, ele também não assume a paternidade ou a maternidade. Isso é um absurdo. Eu não sabia que as coisas funcionavam desse jeito, não. Então, que o pai biológico e a mãe tem que ser procurados. E eles é que decidem se a criança vai continuar na instituição ou vão estar livres para poder serem adotados. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. O que é mais absurdo ainda é que, assim, em vários congressos nós discutimos sobre essa questão, que, assim, incomoda. A mim, particularmente, incomoda muito. Muito, porque a gente vê que eles ficam, como a Ana falou, eles ficam, assim, trancados no lugar, sem direito a falar. Eles ficam praticamente presos, sem direito de dizer eu tenho esse direito de fazer isso. Sem ter cometido nenhum crime. Sem ter cometido crime nenhum. Então eu fico assim inquieta e até assim
todos os meus colegas de outros estados também ficam inquietos com isso, porque quando o Ministério Público, que é o dono da ação, no caso ele a partir do momento que ele decide que tem que haver uma destituição daquele pai, daquela mãe, e ingressa efetivamente em juízo com essa ação de destituição, ele também é criticado porque diz, vai tirar o direito de um pai e uma mãe, tirar o nome do registro, porque a ação de destituição é uma ação muito séria. Você vai tirar o direito daquele pai, daquela mãe, e continuar sendo pai e mãe. Mas, às vezes, é necessário, porque, assim, me incomoda demais. Assim, eu fico realmente, assim, triste porque não entro com mais ações relacionadas a isso. Porque quando a gente vai procurar entrar com ação, eles retornam. Os pais querem o direito, até quando ações estão em juízo, já foram ajuizadas, estão efetivamente sendo desenroladas no juizado, e eles chegam e dizem que não querem perder o filho, que querem esse direito. Como objeto. Parece até assim, como um ato de egoísmo de não fazer, porque as mais das vezes o que acontece? Aquela criança retorna para a instituição e os pais começam a se acomodar. Então, elas vão ficando, quando, na verdade, o que diz a lei é que a criança, para estar num abrigo, o caráter que tem que estar ali é caráter provisório, eminentemente provisório. Mas a acomodação é grande e a problemática não é só aqui, é em todo o Brasil. Gostaria que outras pessoas se juntassem a nós para que a gente pudesse, assim, encontrar soluções para dar a essa criança esse direito que ela tem, e que nós temos a obrigação de esclarecer a esse pai e a essa mãe de que o egoísmo não pode predominar sobre a necessidade que essa criança tem de participar de uma família. Bem, a gente já está entrando no tempo das considerações finais. Eu gostaria que, dentro de 2 minutinhos, cada um de vocês têm 2 minutos cada, para poder fazer as considerações finais, dar o telefone do setor de adoção do juizado da infância e da adolescência, entendeu? E-mails, entendeu? Para que as pessoas possam se sensibilizar e aquelas pessoas que desejam adotar saibam como proceder, não é? Tendo esses contatos, e também aquelas que desejam regularizar a sua situação. Porque acredito eu que muitas pessoas estejam assistindo agora o nosso programa e pensem em regularizar a situação. Não sabiam como e agora sabem que há um caminho legal para a regularização. Começando por você. Então, eu começo agradecendo o convite de estar aqui no programa João Pessoa em Debate. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E concluo dizendo que o Ministério Público, lá no Juizado da Infância, diariamente se encontra à tarde lá e está à disposição de qualquer pessoa que tiver interesse de regularizar a sua situação. Não tenham medo, que o Ministério Público não vai causar um prejuízo para a sua vida. É importante que você faça isso de forma legal, que você, consciente e sabendo agora que existe o caminho legal, que você procure regularizar, que é melhor para a sua vida, é melhor para seu filho, é melhor você viver um processo de verdade do que você viver a vida inteira querendo corrigir alguma coisa que você fez errada e que você sempre temeu. Então, você agora que está assistindo e que tem interesse em fazer essa regularização, pode nos procurar através do telefone 3222-6156, que é o telefone do Juizado da Infância e da Juventude da capital. Então, vocês podem procurar, meu nome é Soraya, né? Marcos, você pode também fazer aí o contato para as pessoas. Então, qualquer pessoa que tiver interesse, não só em regularizar, como também interesse de tirar suas dúvidas, de procurar informações, de adotar, que queiram realmente adotar, que também conheçam pessoas que têm interesse de dar a essa criança. Então, que vocês podem procurar o juizado. Lembrei até de uma coisa importante, que até no final, mas foi bom lembrar aqui, é um apelo que nós fazemos, nós do Ministério Público, fazemos assim a todos os hospitais onde nascem diariamente crianças, para que os profissionais também tenham a responsabilidade de sempre, em casos de mães que queiram dar esse filho ou essa filha que nasceu naquele momento por questão de condição, que vocês não liguem para um colega ou uma colega que queiram esse filho. Liguem para o juizado e dê a oportunidade de casais que estão preparados e estão cadastrados e esperando numa fila tão grande. Acredito que a fila está praticamente 50 pessoas esperando para adotar. Então, eu quero que as pessoas que estão me ouvindo agora se sensibilizem com a situação daqueles que desejam e almejam há algum tempo ter o direito de ter uma família e de construir essa família junto com o filho. E eu espero ansiosamente a colaboração de todos aqueles
que tem a consciência de entender o que nós estamos falando e que tem a consciência de entender que toda criança tem o direito de ser feliz e toda criança tem o direito de ter uma família. Tá, obrigado. Obrigado também. Ana Francisca. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Marcos, junto no João Pessoa Debate e colocar à disposição de todas as pessoas o setor de adoção para que possam ir lá, conversar mais, até porque a adoção ela tem essas conversas para a pessoa amadurecer a ideia, fortalecer, e a gente está lá à disposição todas as tardes. O setor tem eu e a minha colega Fátima, que é assistente social, que é muito envolvida também com todo o trabalho. E a gente está à disposição lá para responder, para conversar, para dar qualquer informação do que for preciso, qualquer dúvida, o que precisarem. Qualquer esclarecimento. Esse telefone é o mesmo que ela deu? O telefone que eu vou dar é o 222-6156. 3222, né? 3222-6156. E existe o site do Ministério Público, você pode entrar, vocês têm um endereço próprio, tem que ser através do site do Ministério Público? Como é que a pessoa faz para poder também entrar em contato com vocês via endereço eletrônico? Também temos o endereço eletrônico. Realmente eu não tenho aqui qual é o endereço eletrônico correto para fornecer. Então mas você a gente pode depois entrar em contato. Pegar o telefone já basta, já é suficiente, a pessoa já vai ter bastante informação. É até bom, Marcos, eu só lhe atrapalhando um pouco, é que seria bem interessante se a sociedade também pudesse participar através de perguntas. Uma outra oportunidade. Perfeito, claro. Para que eles pudessem esclarecer coisas que nós não conseguimos aqui. Perfeitamente. Bem, então por isso mesmo que, mais uma vez, justamente por uma questão de sugestões, o nosso e-mail é o jpemdebate@cmjp.pb.gov.br. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do João Pessoa em Debate. Obrigado e até a próxima.